Muito bem, gente, nessa nossa aula 4, vamos falar um pouco sobre a doxologia, a maneira de cultuar, adorar, a maneira como Jesus é adorado, exaltado, aqui no capítulo 1, do versículo 5, parte B, até o versículo 7. É a nossa leitura para entendermos um pouco desta doxologia. Veja só, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 7. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e pelo seu próprio sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdócio para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o império pelos séculos dos séculos. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, inclusive aqueles que o traspassaram, e todas as línguas, todas as linhagens da terra prantearão sobre ele, sim, para todos sempre. Amém. Então, nós temos nesses versículos uma doxologia poderosa acerca da pessoa de Jesus. Quando João atinge este ponto nos seus escritos, ele não pode fazer outra coisa a não ser irromper em louvor. Ele louva por duas razões. Aquele que nos ama, o amor de Cristo tem dois enfoques. Primeiro, o passado, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E o presente e experiência futura, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. O que agora experimentamos será plenamente realizado no futuro. E sempre que pensarmos a respeito disso, podemos verdadeiramente dizer como João: a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Então, veja só, João, ao contemplar toda essa maravilha de Deus, ao contemplar já o início dessa revelação da pessoa de Cristo, a revelação da pessoa de Jesus, ele libera um louvor, ele irrompe em adoração, ele irrompe em exaltação ao nome de Jesus. Então, uma característica muito evidente na vida de alguém que diz ter se encontrado com Jesus é que essa pessoa ela tem uma vida de adoração ao nome do Senhor. Sempre que nós temos uma revelação da pessoa, da grandeza, da majestade de Cristo Jesus, nós irrompemos em louvor, nós nos entregamos em adoração ao Senhor, porque a doxologia ela é muito poderosa logo após a uma revelação da pessoa de Cristo, o Senhor da nossa vida. Então, não há como mudar esse aspecto a não ser nos entregar em louvor e em adoração. Então, você observa aqui que João ele está louvando ao Senhor por duas razões, né? Duas razões. Aquele que nos ama, porque nós somos amados, amados. Por que eu tenho que louvar o Senhor? As pessoas vão à igreja hoje para louvar o Senhor por causa de bênçãos recebidas ou para receber bênçãos. Tem pessoas que querem trocar o louvor, trocar a sua adoração com o Senhor. Te adoro se me abençoares, te exalto se me abençoares, te louvo se me abençoares. Então, essa é praticamente a forma de culto inconsciente, mas tão intensa que passa a ser parte do consciente das pessoas. E muitos de nós vão à igreja com esse objetivo de alcançar de Deus alguma coisa, de alcançar do Senhor alguma coisa. Então, nós observamos que existem muitos crentes que se relacionam com as bênçãos de Deus, mas não se relacionam com o próprio Deus. Isso é terrível, isso é triste. Uma vida espiritual desta não sai do raso nunca. Então, o amor de Cristo tem dois enfoques. Ele nos ama e este amor que ele tem por nós tem dois enfoques, dois objetivos, dois alcances, né, na nossa vida. Primeiro, o passado. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nenhum tipo de condenação passada tem sequer qualquer efeito contra a minha vida hoje. Porque o sangue de Jesus me libertou. Observe, o verbo está como que algo que aconteceu lá atrás, no passado. Me libertou, não é que vai me libertar. Não é que está apenas me libertando, me libertou.
Então, o pecado não tem poder contra a minha vida. O pecado não tem poder para me aprisionar, porque o amor de Jesus me alcançou. Aleluia! E esta é a forma pela qual somos salvos, pelo grande e admirável, extraordinário amor de Deus. Então, o passado e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e também o presente e experiência futura, e nos constituiu agora reis ou reino, sacerdotes para o seu Deus. Então, hoje nós somos constituídos, logo após sermos purificados pelo sangue de Jesus, nós somos constituídos reino e sacerdotes. Deus sempre teve em mente a ideia e o propósito, na verdade, para o homem governar sobre a terra. É tão óbvio isso que quando Deus cria a terra, Deus cria os céus, a terra, o mundo físico, Deus estabelece um governo sobre essa terra. E esse governo que Deus estabeleceu sobre a terra foi justamente o homem, o ser humano, você. Ele nos estabeleceu para governar. Mas quando Adão peca contra Deus, Adão perde esse poder, essa autoridade de governo, essa autoridade de dominar, de domínio sobre a criação de Deus, e transfere automaticamente para o diabo. Por isso que, lá no deserto, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, naquele momento, Jesus, ele passa por sofrimentos, ele enfrenta desafios, ele enfrenta lutas, e uma das propostas que o diabo faz a Jesus é justamente que se ele adorasse a ele, se ele prostrado adorasse ao diabo, ele daria os reinos da terra e toda a sua glória. Ora, Jesus não negou que o diabo tinha aquele poder, tinha aquele domínio. Por quê? Porque lá no Éden, Adão, ele entregou, ele transferiu ao diabo essa autoridade, esse governo. Mas louvamos a Deus porque quando Cristo morre na cruz, ele toma as chaves da morte e do inferno. Isso, dentre significados específicos, tem muitas aplicações. E uma das aplicações também específica é que Jesus, ele tomou de volta do diabo, tomou da morte o poder, a autoridade de governar sobre a terra. E quando nós cremos em Jesus e somos salvos por ele, aceitos por ele, ele transfere essa autoridade novamente para nós. Lógico, nós não temos poder de governo sobre a terra sem Cristo ou fora de Cristo. Somente em Cristo, que Paulo escreve aos Efésios, que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Jesus, em Adão, nós perdemos a autoridade de governo. Em Cristo, nós recebemos de volta, somos renovados, restaurados, é nos restituído esse governo. Obviamente que esse governo, hoje, ele só é válido e só tem autoridade se for em Cristo. Se não for em Cristo, não tem validade alguma. Então, aqui, João, ele reconhece tão grande amor e a proeza, a maravilha, o milagre, o privilégio de ser alcançado por este amor do Senhor, que é nos tornar ou sermos constituídos reino, sacerdotes para o seu Deus. Então, entenda, nós não fomos constituídos reino e sacerdócio por um grupo de pessoas, não, mas pelo Criador de todas as coisas. Em Cristo, nós somos constituídos, porque Jesus, nele mesmo, nos constituiu reino e sacerdócio. Aí ele fala, a ele seja, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que ele está dizendo? Ora, Jesus, ele nos constituiu reino e sacerdócio. Aleluia. Reino e sacerdócio. E por conta disso, em gratidão a ele, por isso que ele fez por nós, nós declaramos que o domínio, a glória, são dele pelos séculos dos séculos. Aí fecha com amém, ou seja, que assim seja e assim é. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quando que Deus entrega nas mãos do homem o governo das suas riquezas? Quando que Deus entrega ao homem a sua administração, o governo das suas grandes riquezas espirituais, riquezas do reino? Quando este homem tem um coração disposto
e que não há problema no coração deste homem em dar a Jesus, na verdade, em devolver a Cristo o reino, a glória e o domínio de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Ninguém estará pronto para receber se não estiver disposto primeiro a dar. Amém? Quando João passa no amor que ele recebeu, como que ele pode deixar de louvar? Quando João pensa no amor que ele recebeu, como que ele pode deixar de louvar? Ao mesmo tempo, porém, ele fica a considerar a situação do mundo durante o retorno de Cristo. E assim, ele nos dá uma palavra de advertência no versículo 7. Eis é uma palavra que chama a nossa atenção para aquilo que vai ser proclamado. Eis que vem com as nuvens, exatamente como ele foi para o céu, com uma nuvem, da mesma forma ele voltará com as nuvens. A palavra aqui está em perfeita concordância com aquilo que é dito em Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11, que diz: e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Essas palavras concordam com Mateus 24, versículo 30. Vamos lá, para Atos capítulo 1, versículo 9 até o versículo de número 11. Ali, João, ele declara como será a vinda de Jesus para consumar todas as palavras, todas as coisas, aleluia, para a glória do Senhor nosso Deus. Então, em Atos capítulo 1, versículo 9 até o versículo de número 11, nós vamos ler algo que é paralelo, confirmatório com o que nós lemos ali em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Tendo dito estas coisas, ele foi arrebatado das alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo-o dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões apareceram vestidos de branco junto deles, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando assim para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi arrebatado para o céu, do mesmo modo há de retornar, assim como para o céu o viste subir. Aleluia! Então, o que João escreve aqui está concordando. E também em Mateus 24, 30, quando nós lemos que todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Isso vai se confirmando durante toda a Bíblia. Vamos percebendo isso, percebendo essa confirmação. Louvado seja o nome de Jesus. Então, aqui nós entendemos um pouco da doxologia, louvar a Deus, exaltar a Deus, porque Ele nos elevou, Ele nos salvou, e não somente nos salvou, mas nos elevou em posições espirituais e celestiais. Nós somos uma autoridade no mundo espiritual, e essa mesma autoridade que nós temos no mundo espiritual em Cristo Jesus precisa ser uma realidade em nosso mundo físico e natural. Deus te abençoe, nos encontramos na próxima aula. Paz.